Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Começa agora Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Hoje finalizamos a série As Atividades da Casa Espírita. Conversaremos sobre o Departamento de Assistência Mediúnica e o Departamento de Infância e Juventude. Neste primeiro bloco, vamos conversar sobre o Departamento de Infância e Juventude, DIGE. E para falar sobre o assunto, está aqui conosco Jussione Silva, trabalhadora de larga experiência nessa área, que deve ter muito para conversar conosco. Bom dia, Jussione. Bom dia Nilo, bom dia a todos que assistem Espírito e Vida. Larga experiência sim, porque eu comecei na infância. Aí a gente já vem caminhando, graças a Deus, com muito estudo e com muito movimento espírita, sim. Jussione, explique para o nosso público que está em casa, o que é o Departamento de Infância e Juventude? Bom, dentro da área de educação que o Espiritismo abrange, sentiu-se a necessidade de criar uma área que fosse especificamente para passar o conteúdo espírita e a moral evangélica às crianças e aos jovens. Então, dessa ideia foi que surgiu o Departamento de Infância e Juventude. O que a gente observa normalmente é que há muitas coisas voltadas para a criança e há muitas coisas voltadas para o adulto. O público jovem, ou seja, o adolescente, a gente percebe que há um certo vácuo. O movimento espírita trabalha bem esse segmento, digamos assim? Bom, a gente não está 100% trabalhando com o jovem bem como se deveria trabalhar. Mas desde o ano de 2007, é uma preocupação tanto das federativas estaduais como da Federativa Nacional encampar o trabalho mais especificamente com a juventude. Então, nós estamos promovendo fóruns de juventude para que os evangelizadores coloquem suas dificuldades e nós possamos trabalhar na criação de possibilidades para enfrentar as nossas dificuldades. E como é que isso funciona? Na Casa Espírita, por exemplo? Bom, o evangelizador de juventude que deseje ter mais conhecimentos para trabalhar com a sua juventude, pode entrar em contato com a FERN ou então com a comissão regional a que ele pertence, na busca de treinamentos, de formações continuadas. Tanto as comissões federativas, apoiadas pela FERN e pela FEB, têm material disponível já para que repassar para essas casas que elas possam melhorar a sua tarefa. E nós estamos sempre em busca de novos tesouros. Nós encontramos várias casas espíritas que têm um belíssimo trabalho com a juventude, pegamos essa experiência e espalhamos pelo nosso estado, para que as outras possam ver que existe uma possibilidade e trabalhar dentro da sua característica, né, dentro do seu público, uma possibilidade que transforme a juventude espírita em realmente juventude espírita. Não simplesmente numa reunião de jovens, onde a gente vá se divertir. Divertimento a gente encontra em todo lugar. Agora, conhecimento espírita na casa espírita. Mas então a coisa funciona como? É como se fosse um curso regular? Ou seja, como se fossem aulas continuadas, com avaliação, etc. Ou é só um trabalho de evangelização? Só o trabalho de evangelização? É o trabalho de evangelização. Porque a evangelização espírita, ela é um trabalho dos mais organizados dentro do movimento espírita. Lhe digo bem por quê. Nós temos basicamente 3 áreas de educação na casa espírita, que seria o ESD, para os adultos, a área mediúnica, né, diretamente, e a parte de infância e juventude. Das 3, é a que tem o seu currículo mais bem estruturado. É o Departamento de Infância e Juventude. E o que tem mais eventos, não é? Durante o ano, acredito. Exatamente, é o que mais trabalha em eventos, é a área de Infância e Juventude, porque o leque de abrangência é muito grande. Então, a gente trabalha com crianças de 3 anos de idade até os jovens de 21 anos. Então, é um leque imenso. Fora a formação para esses evangelizadores. Então, o currículo ele é formado com conteúdos que vão do simples ao complexo, do concreto até o abstrato. Então, a criança que chega na evangelização espírita tem a oportunidade de ter evangelização espírita a partir dos 3 anos
e se torna jovem, ele tem uma gama de conhecimentos muito grande, o que vai facilitar sensivelmente a sua vida, tanto como ser humano na sociedade, como jovem na sociedade, né? Ele vai ter uma percepção dos problemas que envolvem a juventude muito grande. Então, para ele vai ser muito mais fácil se desviar, né, das pedras e dos espinhos do meio do caminho. Fundamental, né? Se a gente quer um mundo, se a gente quer uma geração adulta sã, tanto da mente como do físico, a gente precisa cuidar dos nossos jovens e das nossas crianças. Mas, Judiciane, então, eu sou o pai. Eu sou o pai e quero dar aos meus filhos uma educação moral interessante, uma educação evangélica interessante. Qual seria o passo que eu deveria tomar? Bom, se você considera a doutrina espírita boa para você, necessariamente ela deve ser boa para o seu filho. Então, os pais que reconhecem a doutrina espírita, um bom conceito de moral e vivência evangélica, têm por obrigação lógica de levar o seu filho à evangelização espírita. Então, nós temos aqui em Natal mais de 50 casas espíritas que têm evangelização. Em relação a Grande Natal, esse número aumenta, porque nós temos em Parnamirim, nós temos em Macaíba, nós temos em São Gonçalo. Então, todas essas casas estão preparadas para receber a criança, em maior quantidade de casas para receber crianças. E a quantidade que recebe jovens está aumentando. Então, o espaço está aberto. Se você é pai e conhece a doutrina espírita e concebe ela como uma ótima filosofia, você tem por obrigação de levar o seu filho à evangelização. Alguns pais acham que devem deixar a escolha religiosa dos filhos para quando eles próprios se tornarem adultos, quando atingirem a maioridade, escolherem por si só. O que é que você acha desse tipo de pensamento? Sinceramente, eu acredito que existe um erro muito básico de interpretação. Porque nenhum pai espera que o seu filho queira tomar vacina. Aliás, a criança chora ao tomar vacina, mas mesmo assim ele leva. E o dentista? Sem falar em dentista. E escola? Se nós concebemos que a escola regular é boa para a instrumentalização, para que ele possa ter um futuro emprego, que ele não precise passar fome ou necessidade, quanto mais falar das coisas que são eternas. Se ele quer que o seu filho não caia nas redes do suicídio, da droga e de outras tantas aí, ele tem por obrigação levá-lo a um centro de evangelização espírita. Você tocou em dois tópicos interessantes. Você falou em suicídio e falou em uso de drogas. Eu vi números um dia desses e esses números me chocaram. Mostraram que uma das drogas, ou a droga mais em uso no Brasil e que provoca maiores danos, principalmente aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, é o álcool. E os números falam, inclusive, com crianças de 9 anos, já alcoólatras, não é? Eu já não faria essa escala de valores da pior ou da menos má droga, mas é um fato evidente, a nossa juventude se delinquindo, né? A TV nos mostra, as notícias nos mostram. Qual o papel do Espiritismo junto a isso? O que é que o Espiritismo pode fazer por essa geração? O Espiritismo, ele nos mostra as nossas possibilidades. Ele nos deixa raciocinar. Ele nos dá as ferramentas para raciocinar. E com essas ferramentas você tem a escolha. E ele vai dizer, escolha e tenha as suas consequências necessariamente na mesma proporção da sua escolha. Então, se você escolhe fazer o bem, você vai ter o bem. Se você escolhe não fazer o bem, você está promovendo o mal. Então, ele deixa isso muito bem claro. Então, quando você tem as ferramentas na mão, você faz ou não faz. Depende de você, única e exclusivamente. Ou seja, abre o leque das opções, né? Clareia quanto às opções que se deve tomar. Torna o indivíduo um ser agente
e não simplesmente passivo. Não, eu estou sofrendo, eu não sei por que eu sofro. Será? O Espiritismo diz, se você não sabe agora, é porque você não se conhece. Se você fizer uma autoanálise, fizer um exercício de se conhecer, você vai saber exatamente por que você sofre. Você não é simplesmente um coitadinho da vida que o nosso Criador simplesmente jogou no mundo para se divertir. O Espiritismo, ele é consolador por isso, porque ele nos dá a certeza de que ninguém é melhor do que ninguém e prova que Deus, por A mais B, não prefere uns e a outros não. Jussione, vamos falar agora um pouquinho dos adultos, o papel dos pais nisso tudo, porque a gente sabe que o exemplo é fundamental. Palavras são muito importantes, mas as palavras, sem estarem acompanhadas do exemplo, são vazias. E a gente percebe, os pais reclamam os filhos, por exemplo, previne os filhos contra as drogas, mas a gente vê os pais bebendo. Não é? Às vezes falam isso até com o copo na mão, às vezes até colocando bebida na boca de crianças muito jovens. Qual seria então o comportamento do casal, da família, do núcleo familiar, como respaldo, como complemento dessa educação espírita que a criança vai receber no centro ou na casa federativa? Bem, o pai, a mãe, ou hoje mais atualmente, o responsável pela criança, pelo jovem, tem no exemplo a sua ferramenta de progresso para com ele ou a sua ferramenta de caída para com ele. É certo que o pai ou a mãe, o responsável, tem obrigações por aquele ser que está reencarnando. E o seu exemplo é a maior força de atuação sobre aquele indivíduo, aquele espírito que está naquele momento mais acessível às novas informações. Então, se você está nessa condição de ser autor daquela convivência, daquele momento de educação, sinta-se com certeza de que muito mais do que você pode perceber, aquela criança, aquele jovem está olhando para você e percebendo o que você faz nos mínimos detalhes. Não adianta o ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não serve. Nunca funcionou, muito menos agora que os filhos nascem e crescem com uma velocidade muito maior do que antigamente. É verdade. Que bom, Jussione. Estamos chegando ao final da nossa conversa, infelizmente. Vamos nos preocupar, e acredito que todos que estão vendo o programa hoje vão ter uma preocupação maior com seus filhos. Eu volto a palavra para você, para as suas despedidas e algum evento que o DIGE, que o Departamento de Infância e Juventude, esteja organizando. Bom, nossa agenda é um pouco extensa, mas vamos resumir. Durante todo o ano, todas as comissões regionais que envolvem aqui a Natal, né, que nós chamamos de Polo 1, está promovendo eventos com juventudes, as chamadas Manhãs Jovens. Nós teremos agora no meio do ano o encontro estadual dos evangelizadores. Então, quem é evangelizador ou quem deseja ser evangelizador, pode procurar a comissão regional a que a sua casa pertence, saber o dia, o horário, como é que faz para se inscrever. Então, a gente vai estar fazendo essas inscrições, tanto de jovens como dos evangelizadores. Em outubro temos o aniversário da campanha permanente de evangelização, com a vasta programação aí a se desenrolar. Eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade de falar de evangelização espírita, porque me fala muito ao coração, já que com a graça de Jesus eu tive a oportunidade de fazer parte desse momento. Então eu venho da evangelização da infância, né, como o nosso presidente, que esteve na semana passada aqui, também veio da evangelização. E a gente pode sentir como é melhor ter passado pela evangelização. Com certeza, aos senhores pais, eu digo que se vocês levarem suas crianças, vocês terão seus filhos com maiores possibilidades de serem felizes. Muito obrigado. Estamos encerrando aqui a primeira parte do nosso programa. Voltamos daqui a pouco conversando com Igor Araújo e o assunto vai ser mediunidade. Não saia daí.
Obrigado por continuar em nossa companhia. Vamos conversar agora com Igor Araújo sobre o assunto Coordenadoria de Assuntos Mediúnicos. Igor faz parte da equipe que dirige a coordenadoria juntamente com a ID e Cristina Pandolfo. Bom dia, Igor. Bom dia, Nilo. Vamos falar sobre um assunto que diz muito respeito às pessoas. As pessoas normalmente têm muito interesse sobre os temas ligados à mediunidade. Mas a gente poderia conversar lhe perguntando como que funciona dentro de uma casa espírita o Departamento de Assuntos Mediúnicos, o DAM. Bom, Nilo, o Departamento, não é, de Assuntos Mediúnicos, ou toda a área mediúnica dentro de uma casa espírita, é responsável justamente por organizar como vai funcionar a atividade mediúnica e, sobretudo, direcionar a toda a questão dos estudos que são fundamentais, não é, para a formação dos médiuns e dos trabalhadores espíritas dentro do campo mediúnico. Então é uma área ou é um setor responsável tanto por cuidar do direcionamento prático e das atividades do dia a dia da casa espírita na área mediúnica, mas também de buscar toda a questão da capacitação desses trabalhadores e de como eles devem estar sendo formados para o trabalho. A área mediúnica, na verdade, ela abrange um grande número de atividades, não é? Vamos começar falando sobre os trabalhos de desobsessão, não é? Evidentemente, há uma linha, deve haver uma diretriz, deve haver uma base de trabalho. Como é que se deve formar um grupo mediúnico num centro espírita? Essa é uma pergunta muito interessante. A primeira coisa fundamental, uma das primeiras bases, é a fundamentação kardeciana. É importante na construção de qualquer grupo a observação dos postulados de Kardec, mergulhar profundamente dentro de O Livro dos Médiuns, que é esse nosso grande roteiro para todos aqueles que trabalham na área mediúnica, não somente os médiuns propriamente ditos, não é? As pessoas às vezes pensam que só precisa ler O Livro dos Médiuns quem é médium. Mas Kardec coloca isso muito claramente desde a introdução. Todos que trabalham ligados ao fenômeno mediúnico e à prática mediúnica devem estar muito seguros do conteúdo do Livro dos Médiuns. Ele traça o nosso roteiro. E aí, logicamente, uma série de outras obras vão nos auxiliando a compor esse modus operandi de como a atividade vai se desenvolver. A obra de Sueli Caldas Schubert, por exemplo, a obra de André Luiz nos traz uma grande orientação. E aí é fundamental que todo o grupo possa estar preparado para essa tarefa, que é uma tarefa muito importante, não é? Através da qual nós conseguimos lidar com aqueles que muito provavelmente são os nossos desafetos do passado. Esse grupo de pessoas deveria ser em torno de quantas pessoas? O número é uma questão muito variável. Agora, o ideal é que não seja um grupo muito grande, não é? Algumas pessoas, na casa, no máximo, de uma pouca dezena de pessoas, não mais do que isso, para que o grupo não se torne um grupo muito grande, muito heterogêneo. Um grupo que trabalha com a questão da desobsessão precisa necessariamente ser um grupo muito ligado. Os trabalhadores precisam estar trabalhando muito em sintonia. Tem uma afinidade, Tem que ter uma afinidade muito grande, tem que ter a questão da assiduidade. Normalmente as reuniões de assistência espiritual no campo da desobsessão são aquelas onde os trabalhadores não têm férias, não é? Eles trabalham praticamente todos os dias das suas atividades, normalmente uma vez por semana, firmemente, durante todo o ano lá estão. Então precisa haver uma integração muito grande entre esses trabalhadores e o ideal é que seja um grupo onde isso seja possível. À medida que a gente tem esse número crescendo demais, talvez a gente encontre alguma dificuldade para organizar todas essas coisas e fazer com que o grupo encontre a harmonia necessária para o trabalho. É preferível que se forme um outro grupo, não é? Do que um grupo muito grande. É necessária a presença da pessoa que necessita de socorro? É necessário que ela esteja presente durante a reunião? Olha, é bom que ela vá à casa espírita, mas a gente questiona se é bom que a pessoa esteja presenciando, muitas vezes, o fenômeno mediúnico acontecer. Na reunião de assistência espiritual, muitas vezes, através da psicofonia,
o médium atesta a presença do espírito, para que justamente através disso ele possa dialogar com aqueles que assumem essa tarefa de dialogadores, serem esclarecidos, não é? Conversarem sobre a sua situação e entenderem principalmente, porque muitas vezes o obsessor acaba sendo aquele que não consegue muito bem compreender por que está ali e precisa desse esclarecimento que a doutrina espírita vem trazer. E talvez a pessoa que está sofrendo esse processo obsessivo, está ali presenciando todo aquele desenrolar, não seja uma coisa que surta um efeito positivo. Ela pode estar na casa espírita assistindo a palestra evangélica, que normalmente está se desenvolvendo enquanto o trabalho de desobsessão ocorre em paralelo, fazendo o seu tratamento de passes, tomando a água fluidificada. A entidade espiritual que vincula-se àquele ser num processo obsessivo está sendo atendida pelo grupo, sendo esclarecida e aí o processo, não é, vai acontecendo naturalmente, surte um efeito melhor. Igor, você falou em mergulhar na obra de Kardec e também na obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Você citou também Sueli Caldas Schubert, não é verdade? Em suma, isso seria o quê? O estudo, não é? O estudo, então, o estudo das obras mediúnicas, o estudo da mediunidade seria fundamental, seria importante realmente para aquele que se propõe a se tornar um trabalhador da mediunidade? Essa é uma pergunta por demais interessante. Eu acho que é por aí que a gente deve sempre caminhar. O estudo, ele é fundamental. Eu costumo fazer uma comparação, citando basicamente 2 ramos do conhecimento. O professor, para ser professor, ele precisa passar pela escola. Não dá para ele ensinar sem ele ter adquirido todo esse conhecimento, não é verdade? Isso. O médico também. Imagine um médico que está fazendo uma cirurgia sem ele ter passado pela universidade e pelo banco da escola para se capacitar para fazer aquela cirurgia. Um médico desatualizado, né? Exatamente. E a mediunidade, ela tem muito esses 2 lados, que na realidade até o centro espírita também, a gente costuma dizer que o centro espírita ele é um hospital, exatamente pela assistência que dá às pessoas que buscam consolo, e o centro espírita também é uma escola, porque esclarece. E a mediunidade tem esses 2 papéis muito bem definidos. O seu lado esclarecedor, o seu lado consolador, muito forte da doutrina espírita, e o seu lado de esclarecimento. Então o estudo, ele é fundamental. E o trabalhador espírita dentro da área mediúnica não pode ignorar isso. Eu costumo dizer que o estudo tem data para começar. Em algum momento a gente começa a estudar o espiritismo. Em algum momento a gente começa a estudar a mediunidade. Mas isso não deve ter fim. O nosso estudo e a nossa pesquisa dentro dessa área deve ser continuada. E o trabalhador espírita que quer seguir nas suas atividades com segurança, com firmeza de propósitos, amparado pela espiritualidade, pelos seus mentores e amigos espirituais, não deve prescindir também do banco da escola, do estudo, da leitura, daquilo que nós falamos de mergulhar profundamente em Kardec. E cada vez mais a gente vai descobrindo coisas novas. É comum, às vezes, a gente ler um livro pela 2ª vez e encontrar uma riqueza que a gente não tinha parado para se deparar da primeira vez. Então é importante, o estudo ele é a pedra basilar sobre a qual nós vamos erigir o trabalho dentro da casa espírita sobre bases seguras. É a casa construída sobre a rocha. Eu quero fazer uma pergunta dividida em 2. A casa, então, que não tem o seu grupo de estudo da mediunidade e deseja implantá-lo, qual seria o respaldo, a orientação que essa casa receberia? Ou, por outra, essa casa poderia direcionar os seus trabalhadores para frequentar um curso regular, porque é, na verdade, um curso regular de estudo da mediunidade em outra casa ou na casa federativa? Bom, a casa espírita que não tem uma reunião de estudos mediúnicos estabelecida, ela pode encontrar na nossa casa federativa todo o modelo já experimentado ao longo desses anos, onde uma das possibilidades é encaminhar alguns de seus trabalhadores para que lá eles possam encontrar os subsídios e verificar toda a metodologia para que isso futuramente venha a ser implantado na sua própria casa de origem. Aliás, isso é muito comum. Normalmente, nas nossas reuniões, nos domingos pela manhã na federação, onde acontece a nossa reunião de estudo
e Educação da Mediunidade, é costumeiro nós recebermos trabalhadores do movimento espírita que vão buscar ali o conhecimento necessário e toda a metodologia para que depois eles possam implantar esse mesmo estudo nos moldes da federação nas suas casas de origem. Quem deseja participar desse estudo, como é que ele faz? Aonde se dirige? Como que ele se inscreve? Ele pode nos procurar na Federação Espírita aos domingos pela manhã a partir das 8 horas. Nós lembramos que normalmente nós temos o início das turmas normalmente em fevereiro, não é? No início do ano, e no meio do ano, agora em julho, nós estaremos abrindo o segundo semestre. Então, as pessoas que quiserem estudar a mediunidade, se aprofundar dentro dos postulados de Kardec e mergulhar profundamente dentro desse oceano riquíssimo, podem nos procurar na Federação Espírita do Rio Grande do Norte e nós estamos de braços abertos para receber a todos. Muito bem, obrigado pela sua presença, foi ótima a nossa conversa. E as suas despedidas? Eu quero agradecer a todos pela oportunidade de estar conversando sobre um assunto muito importante, que é a questão da mediunidade, do estudo e da nossa educação da mediunidade. Convidar a todos para que tenham interesse em estudar mais uma vez, que nos procurem dentro da Federação Espírita e desejar muita paz e muita harmonia a todos os confrades espíritas. Muito bem. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Espírito e Vida, um programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Para entrar em contato com o nosso programa, mande um e-mail para o endereço espiritovida@yahoo.com.br. Dê a sua opinião, faça suas sugestões, os seus comentários. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.